Obrigado você que me acompanha nesta quarta-feira, dia 29, eu trago notícias urgentes e bombásticas. Porque se no Brasil não tem pessoas de peito, homens de coragem para resolver essa criminalidade e dizer onde é que está o problema, para fora do Brasil a gente encontra nada mais, nada menos do que Bukele, presidente de El Salvador, que acabou com a criminalidade. Ele traz algo revelado que aqui no Brasil muita gente tem medo de falar. O crime está dentro do gabinete do Lula. O crime, Comando Vermelho, PCC, entre outros, está dentro do governo. E eu vou te mostrar evidências. E eu vou te mostrar, inclusive, o vídeo do próprio Bukele. O que tem de nego vagabundo nesta quarta-feira defendendo os bandidos. Eu quero deixar aqui os parabéns ao governador do Rio de Janeiro pela coragem de peitar os bandidos. E quero aqui ser solidário à polícia do Rio de Janeiro. Tá enfrentando. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vê essa turma por aí fazendo algazarra, não reflete a realidade da favela do Rio de Janeiro. Na favela do Rio de Janeiro, 90% a população é honesta. A população é direita, povo trabalhador. Aí vem Oruan, vem Sherazade, vem a mídia do Brasil dizer que, nossa, mas a polícia era para entrar lá para cumprir 100 mandados de prisão, não era para poder matar 60. Mataram 4 da polícia. Mas eu vou te contar a verdadeira situação agora. Eu vou te contar, eu vou pedir para você rapidamente, para você que está junto comigo, nesta quarta-feira, dia 29, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Meu nome é Alberto Silva, eu estou aqui todos os dias falando das coisas do Brasil. Se você não é inscrito, se inscreve, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado por estar aqui. Você que já me acompanha, muito obrigado mais uma vez. E coloca aqui para mim onde é que você está me assistindo nesta quarta-feira. Triste, ninguém gosta de morte. Ninguém gosta de falar que matou outra pessoa, mas nós precisamos encontrar onde é que está o problema. E eu vou mostrar um vídeo revelador para você a partir de agora. Como eu disse, se aqui no Brasil não tem pessoas de peito, não temos governadores e deputados que tem peito para falar, para fora tem, tá bom? Rapidamente, em 30 segundos, eu vou falar dos produtos da empresa RPN. Eu tenho dito para as pessoas, eu estou muito contente com o resultado que os produtos da empresa RPN têm levado para as pessoas. São pessoas que ligam aqui, pessoas que compraram curcumã, cavalo negro, vitamina D3, B12, ferro, Herbal Pro Mais, e dito que a vida delas mudaram para melhor. Eu posso dizer para você que eu tive uma experiência muito boa com a empresa RPN quando eu tomei os produtos capilares e o meu cabelo voltou a crescer. Tá aí meu antes e depois. Vou te dar uma condição hoje que você não vai ter como fugir. Se você, meu amigo e minha amiga, até hoje está com o cabelo caindo, cabelo fraco, acha que não vai recuperar o cabelo, eu vou te fazer uma proposta que você não vai conseguir recusar. Nós temos nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Nós temos o Hair Elixir e nós temos o tônico capilar. Esse é o combo que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Se você comprar um protocolo 90 dias, se o seu cabelo não voltar a crescer em 90 dias, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. Mas eu vou melhorar isso aqui para você. Eu vou melhorar. Em janeiro, vai ser lançado pela empresa RPN a ampola do crescimento, que aumenta o crescimento em 75% com esse tratamento. Essa ampola custa R$ 187. Eu vou dar ela de graça para você hoje. De graça. A partir de janeiro, todos esses produtos vêm com reajuste e a ampola por 187 cada. Eu vou te dar ela de graça. Para você fazer o tratamento do combo. Um tratamento que no ano que vem você vai ligar para mim, você vai mandar tua imagem, você vai mandar tua foto, você vai mandar tua mensagem e vai falar que teu cabelo é outro. Não tem mais desculpa. Não funcionou em 90 dias? A empresa RPN devolve teu dinheiro. E aí eu vou te dar essa ampola, que só ela custa 187. Licenciado, aprovado pela Anvisa, lança o ano que vem. Como eu tenho algumas, eu vou dar ela para você. Você precisa passar agora, a mão no telefone e ligar para 0800 355 3000 ou chamar no WhatsApp o mesmo número. Aproveita, porque eu quero que você olhe no espelho o ano que vem e volte a sorrir. Esse é o meu desejo para você. E eu vou te acompanhar, que você vai entrar num grupo do WhatsApp
É um grupo com especialistas de cabelo que vai acompanhar o seu tratamento. Eu também vou estar lá para ver o seu crescimento capilar. Aproveita hoje essa condição, tá bom? Vamos lá. Você está diante de um homem que simplesmente mudou o cenário criminal do seu país. E eu preciso te contar a história do Bukele, que remete muito, semelhante à história do presidente Bolsonaro. O El Salvador estava na mão da esquerda. A esquerda soterrando aquele país em uma criminalidade sem igual. Bukele ganha 4 anos sofrendo na mão do Supremo Tribunal daquele país e do Congresso. E ele, com boa vontade, querendo fazer as coisas para seu povo, ele não tinha, porque o que ele decretava, o STF de lá derrubava. O que ele decretava, o STF derrubava. Ele chamou a população para uma conversa. Ele chamou o povo em cadeia nacional e disse: eu vou disputar a reeleição. Mas se vocês não trocarem o Senado, o Congresso, não precisa votar em mim. Porque eu não consigo fazer absolutamente mais nada. Aquele povo de El Salvador foi para a eleição e elegeu mais de 70% de deputados e senadores do lado de Bukele. Sabe o que ele fez no primeiro ano que ele foi reeleito? Destituiu todos os ministros do Supremo daquele país. Pela lei. Pelo Congresso. Destituiu todos. Sabe qual é o sinônimo hoje de El Salvador? O país mais seguro do mundo. Sabe qual que é o seu principal aliado? Os Estados Unidos. Ele criou cadeias de alta segurança e bandido lá não tem vez. Tanto que o Trump está pagando fortuna, bilhões, para mandar bandidos de alta periculosidade para ficar em El Salvador, porque lá sabe que não foge. Mas olha o que ele falou. O que eu quero dizer aqui é o que ele falou. Eu acredito que não há governo. Eu creio que não há governo que não pueda eliminar a que não pode eliminar o crime. É absurdo. É Levitan. O Estado sempre é o mais forte. E até o Estado sempre é mais forte que qualquer organização criminal. Que qualquer organização criminal. Nós demonstramos, era o país mais inseguro do mundo. Nós provamos, era o país mais inseguro do mundo. E agora é o mais seguro do hemisfério. Agora é o mais seguro do hemisfério. Que potência, hein, gente? E claro, claro, essa organização criminosa no Brasil... Essa organização criminal de Brasil é muito mais grande, é muito maior. Também o Estado de Brasil é muito. Mas também o Estado brasileiro é muito maior, muito mais forte. Mais grande, forte e poderoso que. Mais poderoso que qualquer organização criminosa. Que a organização criminal. E eu dava o exemplo porque. Estava dando um exemplo porque muitas vezes eles dizem. Muitas vezes dizem, não, é que é a droga. Não, é a droga. E já está, eu dou o exemplo dou o exemplo da Europa. De Europa. Eu estou totalmente em contra da droga. Eu sou totalmente contra a droga. Se estivermos aqui um combate ferrenho contra as drogas. Temos um ferro combate da droga. Pero na Europa há um consumo de... Mas na Europa há consumo de drogas. Muito maior que na muito maior que na América Latina. Muchísimo maior. Muchísimo legales e ilegales. E não há carteles. Não há cartel. Habrán dealers, ¿verdad? Não há revendedores de droga. Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. Entonces, si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad?
O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. Sim. No se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá su complejidad. Você viu o que ele falou, gente? Né? O sotaque espanhol dele tá mais fácil de entender. Ele falou, no Brasil não consegue resolver porque o governo, o crime está dentro do governo. Está dentro do gabinete do governo. Brasil. Brasil. Eu vejo esse povo bonito, né? Povo elegante de El Salvador. Nós temos que mudar. Nós não podemos ser esse país em ruína nas nossas mãos. De novo nas nossas mãos. O ano que vem. Agora o Lula, ele precisa ser eliminado da política imediatamente. Começando pelo clima amistoso que eu citei, a razão para o que isso aconteceria dessa forma é muito simples. A grande treta do Trump não é necessariamente com o Lula. O Trump falou muito pouco do Lula. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O Lula é um peão nesse jogo. É uma pessoa com poderes extremamente limitados. Ou alguém aqui, vocês podem me responder no chat, ainda acha que o Lula é tão poderoso quanto o Alexandre de Moraes. O foco é Alexandre de Moraes, e como eu disse na última quinta, você vê isso a partir das ações dos Estados Unidos. O Lula nunca foi sequer citado em nenhuma decisão nas ordens executivas, nunca foi mencionado antes pelo Trump. Por isso, eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos no Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada.
Então, me lembra quando o pessoal vivia falando assim, não, tinha que ser Magnitsky para todo mundo? Isso é uma das coisas que não adianta, né? Na vida, não se dá cavalinho de pau em transatlântico. E você não coloca todos os seus adversários contra a parede para que eles possam se unir contra você. Muita gente criticou, né? Eu me lembro que a gente falou muito disso aqui. Realmente você tem que deixar ali uma válvula de escape. Deixe uma rota, né, para parte dos seus adversários poderem irem naquela direção. Senão, do contrário, fica impossível a gente poder trazer o pessoal para o lado certo, né? Tirar a turma do lado negro da força. É impossível você pegar, por exemplo, um problema dentro do STF e fazer com que todos os ministros sejam punidos de uma única vez. Se você faz isso, todos os ministros punidos de uma única vez, você não tem mais saída. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Oeste, conversando com vocês e com toda a audiência da Oeste. Aqui para nós é muito tranquilo, porque para quem está mais acostumado com o direito criminal aqui no Brasil, nós estamos mais do que acostumados com falhas no sinal, né, para aqueles que têm que usar a tornozeleira eletrônica. É algo que é pontual. Apesar do ministro ele ter colocado ali que houve 1 hora, né, de ausência de sinal, talvez o ministro ele desconheça o funcionamento, né, do equipamento, como funciona o sistema, tanto é que o próprio laudo encaminhado diariamente, né, até o ministro, pela central de monitoramento do DEPEN, aqui do Paraná, ele explica que na verdade, o que houve, né, foi a demora de 2 minutos entre o sinal que o Felipe ele recebeu, que é um alarme sonoro na tornozeleira, até que ele fosse até a janela do apartamento, para que ele pudesse ficar numa área mais aberta, mais próxima, que houvesse sinal de celular, e o sinal ele pudesse retornar. Então, o sinal ele ficou fraco por o período de 1 hora. Quando passou desse período de 1 hora com sinal fraco, a tornozeleira ela apita, né? Então, ela pede para que você vá até um local mais aberto, que foi exatamente o que ele fez, que demorou 2 minutos, ou seja, entre o Felipe ele sair do seu quarto, que provavelmente onde ele estava, até ele ir até a frente do apartamento, que é próximo à rua, e como ele tem feito isso várias e várias vezes, é uma falha que é técnica, é uma questão de infraestrutura e de geografia também. O próprio juiz aqui da comarca aqui de Ponta Grossa, que mandava os relatórios, ele mesmo já tinha recebido essa explicação do DEPEN e as acatou, porque o relevo aqui da nossa cidade, ele é muito acidentado, o centro, ali onde Felipe mora, é cheio de prédios ali, então atrapalha o sinal da tornozeleira, e isso absolutamente não é uma violação, então somente, tanto é que a gente muito provavelmente vai responder ainda essa manifestação do ministro ainda hoje, né? E a gente vai focar no que realmente interessa, né? Que é o fato de tanto da PF e da PGR tentarem esconder aquilo que é mais importante, que é justamente essa fraude lá nos Estados Unidos, da qual o Felipe foi vítima e que hoje eles tentam inverter, mas a gente pode falar isso um pouco mais adiante. Perfeito, doutor Ricardo. Então, só para fechar essa questão, essa oscilação de sinal já aconteceu em outras oportunidades em relação à tornozeleira, no caso do Felipe? Já, absolutamente, porque é perfeitamente normal, comum, inclusive, há orientações claras quando o Felipe ele foi para colocar o equipamento, né, ele recebeu uma cartilha ali com telefone, com 0800 e tudo mais, explicando como é o funcionamento, o aviso que dá quando a bateria está fraca, o aviso que ele dá quando há essas falhas de sinal. Então, só que, veja, a falha de sinal, tanto é que a falha de sinal, ela foi inclusive um impedimento para que eles pudessem acionar a tornozeleira quando o Felipe ele estava saindo. Vocês acompanharam aqui na Oeste que o Felipe ele ficou mais de 8 horas no presídio com alvará de soltura sem poder sair, porque foi exigido que ele colocasse a tornozeleira, e mesmo assim não foi possível, porque ele, ali no presídio, o sinal estava fraco, né, e não havia para onde ir, né, sem sair, obviamente, da unidade, que desse sinal. Por isso, assim como todos os procedimentos padrões, ele assinou um termo e depois ele foi lá e fez a colocação. Tanto é que, se você olhar o laudo, né, que foi enviado, o próprio DEPEN, que cuida disso, ele fala que não houve violação. Então, essa notícia ela precisa ser corrigida, porque apesar do ministro Alexandre de Moraes chamar de violação, tecnicamente é impreciso, assim como várias coisas são imprecisas, para dizer o mínimo, nas decisões do ministro. Lamento muito a morte dos policiais civis e militares na operação no Rio de Janeiro, na tentativa de resgate no território dominado. O território foi dominado há décadas por criminosos que sempre foram tratados pelo Estado brasileiro e pela nossa legislação como coitadinhos. Inúmeros benefícios e privilégios ao longo do tempo fizeram com que nós chegássemos hoje
em verdadeiros territórios paralelos, não só no Rio de Janeiro, mas em outros pontos do Brasil. É por isso que esses criminosos têm que ser tratados como terroristas. E um dos motivos de eu estar aqui em Brasília hoje é discutir um projeto de lei que visa classificar organizações criminosas como organizações terroristas. Aliás, quem lança granadas nas tropas policiais não tem outra classificação a não ser classificá-los como terroristas. Outro para desmentir essa afirmação de que, olha, o governador Cláudio Castro, ele se posicionou contra a PEC da segurança pública, essa PEC vai resolver o problema desses territórios dominados. Lê do engano, na verdade chega a ser desonestidade intelectual. A PEC não ataca em nada as organizações criminosas, só traz centralização de poder para o governo federal. O que o governo federal tem que fazer é classificar criminoso como terrorista, coisa que eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, e não classificar os traficantes como vítimas, como a gente viu recentemente, lamentavelmente. Então, fica aqui mais uma vez consignado o meu respeito, meu luto a esses verdadeiros heróis que arriscam suas vidas no combate ao crime organizado e no combate a esses terroristas. Na mesma semana que o presidente do país fala que o traficante é vítima, a polícia no Rio de Janeiro faz uma operação onde dezenas de bandidos são mortos. Primeiro de tudo, se você é revoltado com a insegurança, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do país, ou se você já sofreu na mão de criminoso, você tem o dever moral de apoiar a polícia. O seu presidente, atualmente, o atual ocupante da cadeira presidencial, não vai fazer isso. Mas isso daí é extremamente necessário para que essas pessoas que botam a cara na linha de frente não fiquem, ao menos, moralmente desamparadas. Ponto número 1. Ponto número 2. Muito se fala em Bukele, o presidente de El Salvador, que pegou de país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2016 e transformou no país mais seguro do Ocidente atualmente. Para bukelizar o Brasil, é claro que é necessário o apoio do presidente junto com o Congresso Nacional, que foi essa maneira com que Bukele conseguiu tirar de campo todos aqueles que bloqueavam as suas políticas. E depois nós temos que fazer justamente o contrário do que o Lula está dizendo. Nós temos que encarcerar os bandidos, nós temos que combater o tráfico de drogas, e isso exige sacrifício, e também combater o desarmamento para que eles não fiquem confortáveis roubando todo mundo à luz do dia. Então, parabéns à Polícia do Rio de Janeiro, e você, igual a mim, que deseja a buquelização do país, apoie a polícia nessas operações. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. O Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360. Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula 3. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás,
se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis, obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? As televisões do Brasil e do mundo mostraram hoje o confronto entre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e as forças policiais. Isso demonstra que o presidente da República, o senhor Lula, está completamente equivocado ao dizer que traficante também é vítima. Demonstra que, durante a campanha, ele esteve equivocado ao subir o morro e colocar um boné ligado ao tráfico. Nos faz lembrar também a ida do ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ao morro do Rio de Janeiro sem qualquer segurança. E por que tudo isso acontece? Porque o atual governo brasileiro não se empenha em controlar as fronteiras. Ele não coloca as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para um efetivo controle de entrada de armas pela fronteira. Vejam que só hoje foram apreendidos 100 fuzis. Ao longo do ano, quase 700 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Tudo por falta desse controle. Lembre também que os Estados Unidos pretendiam colocar o Comando Vermelho, que foi a ação da polícia hoje contra o Comando Vermelho, como organização terrorista. O governo brasileiro não concordou, foi contra. Então tudo isso leva a um incentivo para essas organizações criminosas e deixa a população à própria sorte. Vamos lembrar também, porque logo vão aparecer os defensores de direitos humanos para dizer, olha, morreram tantas pessoas. Não, a polícia estava lá cumprindo ordem judicial de busca e apreensão e mandados de prisão. Se eles tivessem acatado a ordem das forças policiais, nada teria acontecido, mas não, receberam com armamento pesado, inclusive com o uso de drones. Drones só são usados, ao que nós temos conhecimento, até o momento, em guerras, mas hoje foi usado no Rio de Janeiro. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos familiares dos 4 policiais mortos. Solidariedade aos policiais e não aos traficantes defendidos por este governo atual. Minha solidariedade às forças policiais do Rio de Janeiro e que o governador, o secretário de Segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar continue agindo firmemente em defesa da população.